Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm acompanhado aqui os nossos vídeos, estudos bíblicos, cultos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico pelo livro de Provérbios. Nós temos caminhado já há um bom tempo e hoje eu gostaria de encerrar essa série por esse livro tão precioso. Não que nós esgotamos todos os assuntos, que não há mais nada para ser pregado em Provérbios. Não, pelo contrário, ainda poderíamos ficar aqui por muito tempo falando. Mas na semana que vem eu gostaria de iniciar um assunto novo aqui nos nossos estudos bíblicos. E eu quero então te convidar a ficarmos juntos nessa rápida reflexão que teremos aqui e vamos meditar a respeito da justiça. O Senhor exige então que nós conciliemos a sabedoria e a justiça. Elas devem caminhar juntas e elas devem fazer parte da minha e da sua vida, de todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Eles devem ter a sabedoria de Deus e devem ter a justiça de Deus. Agora, para nós iniciarmos esse estudo, nós precisamos meditar em uma declaração que é muito forte, onde a Bíblia diz que Deus é justo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que isso significa? Quando afirmamos que Deus é justo, nós estamos dizendo que Deus não erra jamais, que Deus, Ele anda por caminhos retos, não por caminhos tortuosos, não por caminhos de erros. Todas as práticas de Deus são boas, são perfeitas, e Deus então não pratica nenhuma maldade, nenhum erro, e Ele exige isso de nós também. Agora, um outro problema que nós temos é que a Bíblia vai falar do ser humano e ela diz que não existe nenhum homem justo aqui nessa terra. E como então Deus, Ele exige que nós sejamos justos, Ele fala que vai abençoar todos aqueles que são justos, mas ela diz que não existe nenhum justo. Olha o que diz lá em Eclesiastes 7:20. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Olha isso, hein? E Salomão, ele vai completar aqui em Provérbios essa linha de raciocínio, porque existem algumas pessoas que se acham justas mesmo, que olham para a sua própria vida, olham para as suas boas práticas e falam, eu não tenho do que me queixar da minha vida. Eu não erro, eu faço tudo aquilo que é certinho, eu trabalho honestamente, eu pago os meus impostos, trato todo mundo bem, eu sou uma pessoa justa. Mas olha o que ele diz lá em Provérbios 21:2. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. Então, precisamos ficar atentos a isso. Pelas nossas próprias forças, não seremos justos aos olhos de Deus. Nós temos caminhado aqui aos domingos pelo Sermão do Monte e nós vimos que o Senhor Jesus prega a respeito disso, de que por mais que as pessoas tentem alcançar uma justiça pela sua própria prática religiosa, Deus está olhando para os nossos corações e Deus vê que lá no fundo nós erramos. Por exemplo, nós já vimos aqui a respeito do homicídio. Existem pessoas que podem falar, eu não sou um homicida, eu nunca matei ninguém fisicamente. Mas se lá no fundo você já odiou alguém, você já desejou o mal para alguém, diante dos olhos de Deus você é um assassino. Então, eu ouso dizer aqui que todos nós já fomos considerados como assassinos diante dos olhos de Deus. Em um momento ou outro nós já desejamos o mal para alguém, mesmo que seja para aquela pessoa que cometeu muitas atrocidades aqui nessa vida. Então, temos esse problema, Se não conseguimos ser justos aos olhos de Deus, e Deus exige que sejamos justos, como é que nós podemos ser justos? Como é que nós conseguiremos, então, as bênçãos de Deus aqui nesta terra? Nós só podemos ser justos se Deus nos justificar, se Deus nos tornar justos. O único justo que pisou aqui nessa terra foi Jesus Cristo. E Ele morreu
para dar a sua vida em favor dos injustos, para poder então pagar o preço daqueles que não poderiam pagar pelos seus próprios pecados. E nós então podemos nos apropriar dessa justiça que Cristo nos dá através da fé, não através das nossas próprias práticas, das nossas próprias obras, mas através da fé podemos então receber esse presente maravilhoso de Jesus Cristo e sermos considerados justos também. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 4:5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Olha que maravilhoso isso. Então não é pelas nossas próprias obras que Deus vai nos salvar e vai nos considerar justos, mas é pelo sacrifício de Cristo. E nós só precisamos então depositar a nossa fé aos seus pés, crer nele e receber esse presente maravilhoso, que está muito além, daquilo que nós podemos fazer ou não fazer. Nós só precisamos então acreditar e receber pela fé. Mas aqueles então que são salvos, que são justificados por Deus, devem então caminhar pelos caminhos justos. Não é porque eu fui salvo e agora pronto, eu não preciso fazer mais nada, eu posso viver a minha vida da maneira como eu quero. Não, nós vivemos uma nova vida para o Senhor e para agradar a Ele, para louvar a Ele. Não é isso que faremos por toda a eternidade? Passaremos a eternidade na presença do Senhor, louvando a Ele? Então, essa vida já começa aqui. E o Senhor deseja nos ensinar o caminho da justiça. Provérbios 2:9 diz: então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Então devemos valorizar a palavra de Deus e a sabedoria que o Senhor nos revela aqui, para então podermos aprender a trilhar o caminho do bem, os caminhos então da justiça. O Senhor exige de nós aprendermos isso e sermos obedientes àquilo que Ele já nos ensinou. Ele nos capacita para isso, Ele nos capacita para essa obediência, mas Ele exige de nós essa resposta de obediência, de vivermos da maneira como Ele quer que nós vivamos. E Ele promete ainda as bênçãos dEle para aqueles que são obedientes e para aqueles que trilham o caminho da justiça. Olha o que diz Provérbios 15:9. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. E isso entra em acordo com aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte também, onde Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então aqueles que já estão vivendo com o Senhor, estão vivendo para Ele, e agora passam a ter essa fome e sede pela justiça dEle, que é a palavra dEle que nos ensina como viver, de uma forma justa, de uma forma reta, sem errar. Então, todos aqueles que passam a ter essa fome e sede de justiça serão satisfeitos. Precisamos viver dessa forma. Provérbios 11:5 diz: a retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Provérbios 11:6 diz: a justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Então, meus irmãos, precisamos valorizar a sabedoria de Deus e a justiça de Deus, buscar estudar mesmo a palavra de Deus, buscar viver essa palavra e colocá-la em prática, buscar obedecer a palavra de Deus, para assim sermos obedientes e sermos abençoados pelo próprio Deus. Olha que maravilhoso esse ciclo, O Senhor nos resgata ali das trevas, nos dá uma nova vida, nos ensina a sua palavra, nós somos obedientes e Ele vai nos abençoando. Nós continuamos sendo obedientes e Ele vai nos abençoando cada vez mais. Existem pessoas que são regeneradas, que estão vivendo para Cristo, mas perdem muitas bênçãos de Deus, porque deixam de obedecer, porque estão vivendo muito aquém daquilo que o Senhor espera para elas.
Então é preciso tomar muito cuidado, não ficar vivendo ali na mediocridade, né? Mas desfrutar ao máximo a nova vida que o Senhor tem para nós. E essa vida da bênção do Senhor, né? De o Senhor estar presente, de o Senhor estar abençoando, dirigindo todos os nossos passos, cuidando de nós. E aí sim poderemos desfrutar da verdadeira prosperidade que a Bíblia nos oferece, que é a presença de Deus, que é o cuidado de Deus para conosco em todos os momentos. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não ache que eu já tive o meu encontro com Cristo, né? Eu sei que eu sou salvo e agora não preciso, né, ficar estudando. Isso aí é algo a mais, eu posso viver como eu quero. Quem é salvo não vive assim, mas quem é salvo confia em Deus, vai buscar o Senhor. E eu gostaria de encerrar esse nosso estudo de hoje, eu prometi que seria bem breve, né? Mas com 2 versículos também de Provérbios 3, 5 e 6, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, busque ao Senhor. Reconheça que o Senhor está presente na sua vida em todos os momentos e procure enxergar ali como você pode agradar a Deus naquele momento, como você pode agradar a Deus nas escolhas que você vai fazer, nas atitudes que você vai ter, nas palavras que você vai proferir. Eu tenho certeza que pensando assim, você vai amadurecer muito mais, você vai se tornar cada dia mais sábio e vai poder desfrutar da presença maravilhosa de Deus na sua vida. Amém? Eu quero te convidar a estar aqui conosco na semana que vem, onde nós vamos meditar a respeito de como buscar mais ao Senhor, como crescer espiritualmente. Trataremos aqui de atitudes práticas mesmo, né, que nós podemos ter na nossa vida, que o Senhor já nos ensinou, para que possamos então crescer espiritualmente com o Senhor. Amém? Vamos orar? Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina tanto. E Deus, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Pai, por tantas vezes que nos consideramos justos aos nossos próprios olhos e desprezamos aquilo que o Senhor tem para nós. Não há nenhum justo, Pai, nenhum sequer. Não há ninguém, Pai, que pratique o bem e não cometa pecados. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Somente através do Senhor é que nós podemos ser justificados, considerados justos, dessa forma que nós não merecemos, mas somente pela Tua misericórdia, pela Tua graça, através do sacrifício de Jesus Cristo ali, que paga o preço pelo nosso pecado e nos torna justos diante do Senhor. Nós não merecemos isso, mas Te agradecemos, porque o Senhor nos buscou com esse sacrifício de amor e nos traz aqui a Tua presença para então estarmos diante de Ti e estarmos aqui Te buscando e aprendendo mais do Senhor e podermos desfrutar da Tua maravilhosa presença nas nossas vidas. Ó Deus amado, abençoa-nos individualmente, que cada um possa crescer em sabedoria, em justiça. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja também, que possamos crescer e não só em número, Pai, mas em santidade, em espiritualidade, e que possamos, Pai, ser cada dia mais uma igreja sábia, uma igreja que pratica a Tua justiça e que honra e glorifica o Teu nome. Dai-nos, Pai, uma continuação de semana abençoada e cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até domingo. E se você puder, esteja aqui presencialmente às 10 horas da manhã. Se não puder, o nosso culto será transmitido às 18 horas. Que Deus te abençoe.